A exploração do sistema solar pela humanidade tem sido extensa, se não abrangente, com diversas investigações minuciosas de seus planetas. A presença contínua de rovers em Marte, a catalogação meticulosa de cometas e asteroides e a recuperação de amostras de solo para pesquisas baseadas na Terra mostram nossos esforços. No entanto, foi nessa conjuntura que os cientistas enfrentaram perplexidade. Com uma revelação surpreendente, veio à tona que todo o nosso sistema solar, incluindo a distante nuvem de Oort, posicionada a 1 ano-luz de distância do Sol, reside dentro de uma imensa bolha celeste. Esta bolha, ostentando um diâmetro de 1000 anos-luz, embala intrigantemente o Sol em seu núcleo. E isso leva à contemplação sobre nossa existência dentro dessa bolha substancial e a uma investigação mais profunda sobre a mecânica do nosso sistema solar. Em 1977, a Voyager 1 e a Voyager 2 embarcaram em suas viagens, partindo do Cabo Canaveral com apenas um mês de intervalo. Notavelmente, a Voyager 2 foi lançada à frente no tempo. No entanto, devido à sua trajetória distinta, atingiu a borda do sistema solar 6 anos depois de sua contraparte. Ambas as sondas encontraram um fenômeno peculiar. À medida que se distanciavam do Sol, a densidade espacial aumentava. Embora o espaço interestelar seja convencionalmente considerado um vácuo, essa percepção é apenas parcialmente precisa. O espaço entre os corpos celestes contém minúsculos vestígios de matéria, desafiando a noção de um vazio completo. Dentro do nosso sistema solar, o vento solar, composto por prótons e elétrons, tem em média de 3 a 10 partículas por centímetro cúbico. No entanto, essa densidade diminui com a distância do Sol. Notavelmente, a região menos densa existe na periferia do sistema solar, demarcada pela heliopausa, onde o ímpeto do vento solar é interrompido. Esta área, denominada heliosfera, engloba todos os planetas do sistema solar. Na heliopausa, a densidade de prótons e elétrons mede apenas 0,002 partículas por centímetro cúbico. Cálculos indicam que o espaço interestelar além desse limite deve conter 0,037 partículas por centímetro cúbico. As medições da Voyager 2 quase se alinharam com essas projeções, até que uma anomalia inesperada surgiu a uma distância de 124,4 unidades astronômicas, onde a densidade aumentou para 0,12 partículas por centímetro cúbico. O aumento de densidade que se segue exige um escrutínio mais aprofundado. Enquanto isso, um envelope cósmico mais expansivo, chamado de bolha local, chamou a atenção dos astrônomos. Esta entidade, com 1000 anos-luz de diâmetro, encapsula o nosso sistema solar. Seu início remonta a cerca de 14 milhões de anos, exigindo a detonação de aproximadamente 15 supernovas ao longo de vários milhões de anos. Essas detonações expeliam gás interestelar, gerando uma cavidade envolta por uma camada externa compacta. Simulações computacionais complexas revelaram que o Sol e a Terra habitam posições quase centrais dentro da bolha local. Este ambiente excepcional facilitou a identificação de regiões formadoras de estrelas. Além disso, a existência de bolhas análogas através da Via Láctea sugere a presença de outras estrelas e seus planetas que acompanham dentro de bolhas locais semelhantes. Curiosamente, o Sol inicialmente residia longe do núcleo da bolha. Cerca de 5 milhões de anos atrás, quando o Sol orbitava o centro galáctico, gravitou em direção ao centro da bolha. Esse alinhamento se alinha com evidências derivadas de depósitos radioativos de isótopos de ferro de uma supernova dentro da crosta terrestre. Os cientistas postulam a existência de inúmeras bolhas formadoras de estrelas dentro da Via Láctea. Alyssa Goodman, astrônoma da CFA que fundou o projeto GLUE, observou que a posição quase central do Sol dentro de uma bolha tão vasta é estatisticamente improvável se essas bolhas não fossem generalizadas. Assim, a bolha local descreve com precisão nossa localização atual. A metáfora do queijo suíço elucida a natureza do cosmos, caracterizada por vazios produzidos por supernovas. Esses vazios promovem a formação de novas estrelas. A equipe de pesquisa visa mapear bolhas cósmicas adicionais, promovendo uma representação 3D abrangente para compreender sua morfologia, posições e tamanhos. Esse mapeamento elucida como essas bolhas atuam como berçários estelares,
sua interação e a trajetória evolutiva da Via Láctea. Com o surgimento da bolha local, a estrutura do Sistema Solar sofre alterações. O Sol ocupa a posição central, em torno da qual giram 8 planetas. Notavelmente, Netuno, posicionado a cerca de 4,45 bilhões de quilômetros ou 30 unidades astronômicas de distância do Sol, é o planeta mais externo. Além de Netuno, está o cinturão de Kuiper, que abriga uma variedade de diminutas entidades celestes, com Plutão como seu membro mais renomado. Há muito considerado um planeta, Plutão está aninhado nessa região, estendendo-se para aproximadamente 55 unidades astronômicas. O cinturão de Kuiper mostra sua extensão. Movendo-se mais longe, a distâncias que variam de 125 a 135 unidades astronômicas, encontra-se a heliopausa, elucidada anteriormente. Vamos agora nos aprofundar na lógica por trás da densidade crescente nessa fronteira. Este fenômeno surge devido à colisão do plasma solar com o plasma interestelar. Imagine duas torrentes convergindo de cabeça em velocidades cósmicas. Naturalmente, esse ponto de impacto gera uma densidade elevada, semelhante a um engarrafamento de veículos, um tumulto de partículas. Após esse congestionamento, a distâncias que variam de 0,75 a 1,5 anos-luz, a nuvem de Oort aparece. Uma congregação esférica de objetos gelados, potencialmente numerados em trilhões. Este conjunto serve como um reservatório para cometas de longo período. Embora os ventos interestelares dominem aqui, a força gravitacional do Sol persevera, mantendo seu domínio sobre essas entidades. Uma pergunta que pode surgir entre nosso público diz respeito às implicações de nossa existência dentro dessas bolhas extensas e em camadas, locais e heliosféricas dentro do grande cosmos. Precisamente, como essas configurações influenciam nossas vidas? Em relação à heliosfera, a menor das duas bolhas, é inequívoco que ela desempenha um papel fundamental na proteção da Terra. Ao criar um engarrafamento em sua periferia, a heliosfera efetivamente protege nosso planeta do ataque de partículas cósmicas de alta energia que emanam do núcleo galáctico. Voltando a atenção para a bolha local, os astrônomos há muito reconhecem que nossa galáxia, a Via Láctea, assume a configuração de um disco espiral. Braços radiais emanam de seu centro, formando um padrão distinto. Atualmente, nosso Sol paira no meio do caminho entre os braços de Sagitário e Perseu, girando em torno do centro galáctico. Esta rotação completa ocorre ao longo de 200 milhões de anos, constituindo um ano galáctico. Apenas 0,0008 desse período se passaram desde o advento da humanidade. Durante sua trajetória, o Sol e seu séquito atravessaram não apenas essas bolhas cósmicas, mas também encontraram acúmulos de matéria interestelar, desencadeando picos substanciais na densidade espacial. O astrofísico Miroslav Filipovic, utilizando modelos de ponta da Via Láctea, examinou as experiências da Terra enquanto o Sol atravessava braços galácticos caracterizados por uma elevada densidade interestelar. Uma correlação intrigante veio à tona, ligando a passagem do Sol por esses braços com 5 eventos de extinção em massa documentados, ocorridos há 415, 322, 300, 145 e 33 milhões de anos. Essas evidências sugerem que nosso Sol atualmente repousa dentro de um porto tranquilo, propício à vida. Temos a sorte de que nossa espécie se materializou na Terra durante um período que coincide com a ocupação da bolha local pelo Sol. A interação entre nossa emergência e o santuário do Sol dentro dessa bolha potencialmente tem um significado mais profundo. Embora a ciência atualmente careça de respostas, é evidente que desfrutamos de um céu vibrante devido à nossa localização dentro da relativamente escassa bolha local. Se o espaço circundante fosse mais denso, uma infinidade de estrelas poderia permanecer obscurecida. Isso leva à reflexão sobre se nossa compreensão do espaço e do universo teria sido tão profunda na ausência de tal luminosidade cósmica. A bolha local pode de fato ser percebida como um benefício para a viagem cósmica da humanidade. À medida que exploramos as fronteiras do espaço durante esta era espacial, a remoção protetora de partículas de poeira das proximidades do Sol sugere que o cosmos pode estar sutilmente nos pastoreando. Essa cutucada cósmica parece acenar. Avante, intrépidos exploradores,
O caminho para Alpha Centauri e Tau 7 está aberto. Obrigado por nos assistir até aqui.